Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Estúdio Literário O Livro de Teseu. E hoje vamos falar sobre romance. Mas não aquele romance comum, mas um romance sáfico, por assim dizer. Hoje eu vou falar para vocês de Belas Armadilhas, escrita por Carol Cara e Liliane Reis. Um livro de uma autora que eu tive o prazer de pegar no comecinho da carreira, falar com ela, já passou aqui pelo estúdio, é uma autora publicada, tem um mérito literário aqui do Estúdio de Teseu, e eu consegui esse livro dela lá na Bienal, que foi o lançamento. E vou falar um pouquinho para vocês do que eu achei dessa leitura, não puxando o saco no que ela passou aqui, mas sim porque é um livro incrível. Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho dele. Belas Armadilhas conta a história de Cora Salles e Margot Albuquerque, duas meninas completamente opostas que acabam se cruzando na faculdade. E é um clássico enemy to lovers, ou seja, as duas se odeiam por algum motivo e no final acabam juntas. E aqui entra o primeiro detalhe que eu quero dizer. Quando a gente coloca um livro de romance, a gente já espera certas coisas. E não é porque a gente espera certas coisas de um romance que, se encontrar o que a gente espera, vai achar ruim. Então, quando a gente se depara com Enemy to Lovers, a gente já sabe mais ou menos como vai terminar a história. Duas pessoas se odeiam e no final se amam. Porém, com o passar do tempo, essa coisa ficou um pouco repetitiva e a nossa mente humana quer novidades. Ela sabe que quer aquilo, mas ela gosta de ser enganada. E aqui a gente tem um pouquinho dessa enganação boa, por assim dizer. Conforme o tempo passa, em Belas Armadilhas você vê que as meninas têm mais em comum do que parece nos seus pequenos mundos que acabam se conectando onde se encontram na faculdade. Porém, existe um certo distanciamento delas, principalmente em relação à situação financeira. Uma é herdeira e está lá na vida boa, enquanto a outra está lutando para sobreviver. E tudo isso é mais ainda recheado quando elas são convidadas a participar de uma sociedade secreta, na qual elas são remetidas a desafios e lealdades impostas pela sociedade para que elas não sejam expostas e, claro, sofram as consequências de serem mandadas embora de uma sociedade secreta. Tudo isso mexe com o nosso imaginário e faz com que a gente pense aonde isso vai terminar. Claro que essa é a cereja do bolo para que o Enemies to Lovers fique mais gostoso na hora de consumir. O interessante ainda desse livro é que ele é colocado em forma de duas perspectivas. Um lado você tem a visão da Margot dos acontecimentos e do outro a versão da Cora dos acontecimentos. Isso vai deixando uma dinâmica muito interessante. Às vezes, livros grandes e clássicos que são romances ficam um pouco massivos por serem longos e cansativos, muito descritivos. Mas aqui, como a gente tem um corte das duas personagens, fica muito mais interessante. Afinal, quando você lê a parte da Margot, você não sabe se a Cora está passando por aquilo, e quando você lê a parte da Cora, a Margot não sabe o que está acontecendo. Isso dá uma sensação para que você, quando leitor, saiba o que vai acontecer ou tenha uma noção do que está por trás, mas como a outra personagem não tem essa visão, você meio que deduz o que vai acontecer e fica na expectativa de como vai ser a reação. Essa é uma grande dica de escrita que você pode ter aqui nesse livro. Ou seja, se você está querendo escrever o seu livro e procura um livro que pode ser uma aula, eu recomendo Belas Armadilhas, porque vai ser incrível essa situação. E por mais que o desfecho do livro seja super interessante, a gente tem um pequeno detalhezinho que vai passando despercebido, mas conforme você vai lendo, ele está sempre ali dando bandeiras. Afinal, o pai de Margot, ele trabalhava em uma antiga empresa do pai da Cora e dá a entender que ele foi injustiçado. Sendo assim, parece que Margot quer uma vingança contra o pai de Cora, mas a grande paixonite entre as duas acaba impedindo e adiando isso aconteça. Porém, o inevitável está lá e quando isso acontece, dá um grau a mais. Diga-se de passagem, na minha percepção, quando chegou nessa parte adiante, em que parecia que tudo estava resolvido e foi encontrado esse pequeno detalhe que eu não vou estragar para vocês, o livro ficou mais ainda dinâmico e eu não consegui parar de ler as últimas páginas justamente por isso. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns para você, Carol Cara, e você, Liliane Reis, de transformarem essa obra, que poderia ser mais uma obra comum no meio de milhares que nós temos, em uma experiência única. E, claro, deixo aqui a minha recomendação para qualquer um de vocês que gosta de ler romances, sáficos, enemy to lovers ou sociedades secretas. Você deve estar acostumado aos olhos do escritor ver uma leva de livros que não são desse caminho, porém, como estúdio literário, é meu dever ler um pouco de tudo e passar para vocês um pouco de tudo para que você possa aprimorar a sua escrita, seja ela qual o subgênero de romance que você queira escrever. Então, já deixo aqui o convite, se você tem um livro para escrever, nós do Estúdio Literário Livros de Teseu queremos te ajudar.
Entre aqui no nosso site e veja tudo que nós temos a oferecer. Inclusive, entre no nosso grupo Panteão da Escrita. É um grupo gratuito onde nós passamos diversas dicas de literatura, convites de workshops gratuitos, avisos sobre eventos literários e tudo mais o que nós podemos ajudar para que você consiga escrever cada vez mais e melhor. Afinal, este é um dos objetivos do estúdio. E claro, se você já tem tudo pronto e quer apenas publicar o seu livro, não esqueça que a Fábrica do Livro, a nossa parceira, você consegue imprimir a partir de 4 unidades e ainda num preço maravilhoso. E se quiser desconto na primeira compra, você usa o cupom TESEU10 e ganha 10% de desconto. Nas demais compras, usa o cupom TESEU e ganha 5% de desconto. Qualquer dúvida, pode me chamar que vai ser um prazer ajudar você. Agora me diz aqui se você gosta de romance sáfico, que outro livro você gostaria de ver aqui nos olhos do escritor para saber se eu li e dar uma avaliação um pouco diferente para que cada leitura para você que quer se tornar autor seja uma aula. Não esquece de dar o like e compartilhar com um amiguinho que também quer escrever e juntos vamos transformar o consumo de literatura nesse país.